Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs. É um pequeno espaço de comentário das notícias e nós pensamos do ponto de vista de um cristão bíblico, ou seja, uma cosmovisão cristã. Mais uma vez, notícia muito triste que ocupou bastante espaço nas notícias, um novo tiroteio nos Estados Unidos, que infelizmente vai se tornando uma coisa comum, infelizmente, não é? Uma escola no Texas, na pequena cidade de Uvalde, em que um jovem de 18 anos feitos há muito pouco tempo, entrou na escola e disparou aleatoriamente. Não havia, parecia não haver alvos específicos, não é? Inclusive porque a escola não era uma escola dele ou de alunos da idade dele, era de crianças. As crianças mortas tinham entre 5 e 11 anos e foram 18 crianças mortas, mais 2 adultos. É dramático. Depois as informações vão chegando a respeito do jovem, um jovem com uma estrutura familiar, enfim, muito complicada. Antes dele sair para a escola, ele baleou a sua própria avó, com quem ele estava a morar, devido a problemas de relacionamento com a mãe. Um jovem desestruturado, com dificuldade em fazer amizades, descrito por alguns como um miúdo fixe, mas com claros problemas de relacionamento, que terá sofrido bullying por várias razões, entre algumas delas por ser gago, por ser tímido, por ter alguma dificuldade de aprendizagem, e que foi cada vez se fechando mais, enfim, gastando muitas horas em jogos de computador, bastante violentos, tendo perdido o seu melhor amigo que foi morar numa outra cidade, enfim, tudo isto acrescentado ao fato de que os poucos relacionamentos eram feitos essencialmente através de contatos online, até com pessoas desconhecidas em termos de vivência, a quem ele terá anunciado aquilo que ia fazer e, portanto, as informações foram colocadas e foram visíveis. Mais uma vez, após um tiroteio destes, e atenção, este é mais um, há 10 dias atrás, 10 dias antes deste tiroteio, tinha havido um tiroteio num supermercado em Buffalo, onde 10 pessoas foram mortas. Mais uma vez nós ouvimos falar a respeito de tiroteios em massa nos Estados Unidos. Só este ano já há uma série deles bastante significativos, temos do número de mortos, e mais uma vez a resposta simplificada dada por parte de uma parte, digamos, de algumas autoridades, nomeadamente dos democratas, é uma só: controle de armas. Ponto final, parágrafo. Vamos controlar a venda de armas e isto para de acontecer. É uma resposta que, à partida, poderá fazer algum sentido. Se houver menos armas a circular, há menos armas, há menos disponibilidade, vai haver menos tiros. Vamos fazer esse controle de armas como? Através de uma verificação prévia. Vamos alterar as idades em que as pessoas têm direito às armas. Este miúdo eventualmente não teria direito a comprar armas. Porquê? Ele não tem antecedentes de violência. Ele não tem antecedentes ligados à polícia. Ele teoricamente é um miúdo como outro qualquer. A arma é uma arma que pode ser usada para diversão. Enfim, é uma questão de cultura. Há uma explicação simplificada de que o lobby das armas paga muitos dos senadores e dos deputados e é por isso que o lobby faz com que as coisas não funcionem. Quando se vai verificar os números concretos, não é bem assim. Os lobbies que realmente fazem moça nas câmaras americanas gastam muitíssimo mais, e o lobby das armas está bastante limitado, sendo que a principal delas, a National Rifle Association, declarou falência recentemente. Portanto, a coisa parece simples demais. Nós queremos dizer que é simplesmente limitar as armas. Atenção, as armas existem há muito tempo. A segunda emenda da Constituição Americana, que autoriza, digamos, o porte de armas, é uma coisa muito antiga. E lá, por causa disso, não há esse tipo de situações de sempre. Podemos falar mesmo do século XX, década de 50, 60, 70, em que havia armas da mesma maneira que há agora, e conforme algumas estatísticas, e aí vai depender dos estudos que são feitos, há menos em termos percentuais do que havia então, não havia este tipo de coisas. É uma coisa bastante mais recente, este tipo de tiroteios, particularmente no que diz respeito às escolas. E, portanto, simplificar tudo com a questão do controle de armas parece, até pelos estudos que são feitos de vários ângulos,
não ser a resposta completa. Sim, haverá gente que vai poder dizer, mas em tal estado diminuiu-se, aumentou-se a dificuldade em conseguir-se armas e houve uma diminuição dos crimes com arma. É linear, sim. Outros estudos na mesma realidade vão dizer que não foi tão simples assim. A verdade sobre a violência nos Estados Unidos não diz respeito só a isto. A violência está a crescer de um modo geral. Os movimentos como o Black Lives Matter, que têm infelizmente incentivado uma verdadeira anarquia. O grande movimento contra as polícias, por causa da morte de George Floyd, como se ele fosse uma pessoa, enfim, extraordinária, um grande cidadão, e não um fulano que resistiu à prisão e que estava drogado. O que foi feito pelos guardas simplesmente é inaceitável. Mas há muitos ângulos de todas as histórias. Desde que estas coisas têm sido feitas, a criminalidade tem disparado em algumas cidades americanas mais de 100%. Portanto, nós temos que olhar para a coisa de outro ângulo. E no que diz respeito a estas situações, em relação às escolas, aumentar o controle, colocar detectores de armas, colocar polícia na entrada, os problemas estão na base. Estamos a falar de uma cultura que está-se a desintegrar porque está a combater os princípios básicos que sempre existiram na cultura americana e que nas últimas décadas têm sido sistematicamente violados e destruídos. Estamos a falar do básico, que é a família. Em nenhum destes casos de atiradores nós encontramos gente que está com uma família estruturada, com pais que realmente são atentos aos seus filhos e que os acompanham. Não estamos a ver em momento algum miúdos que estão a ser criados num contexto de uma realidade familiar tranquila, uma igreja de base que lhes pode dar apoio, aonde, mesmo que eles sofram bullying, mesmo que eles sofram discriminação, mesmo que se reconheça que o contexto da escola secundária americana seja uma pressão muito grande na competição, mesmo com tudo isto, estes miúdos têm base para enfrentar estas situações. Porque dentro de casa e dentro da igreja eles recebem o apoio que necessitam para que depois não venham a resolver isto. Nem todos os miúdos que sofrem bullying vão terminar pegando em armas e matando os outros. As coisas não são assim. Nós temos história de miúdos que sofrem bullying que tornam-se, até por causa disso, grandes estudiosos, professores universitários, CEOs de empresas multimilionárias. Portanto, as coisas são bem mais complexas do que um simples dizer não vamos controlar as armas e está tudo resolvido, porque não vai ficar resolvido. Há armas demais a circular nos Estados Unidos, os números dizem que há mais armas do que população, portanto as coisas não vão se conseguir resolver com tanta facilidade. Infelizmente, este é o resultado de toda esta ideologia que vem sendo implantada nesta cultura e que vem destruindo os princípios judaico-cristãos, em que vem destruindo a base daquilo que é a família, em que vem deixando por terra aquilo que era, digamos, o que sustentava esta sociedade e que permitia que estas coisas não aconteçam. Aquilo que pode mudar não é simplesmente nós dizemos, ok, vamos controlar as armas. Eventualmente, sim, vamos controlar melhor as armas, parar de vender armas com tanta facilidade, mas a solução verdadeira vai passar pelo coração da sociedade, e que isto tem a ver com família, tem a ver com os princípios da família que foi estabelecido por Deus. São princípios que são cristãos, são princípios que são bíblicos, que nos mostram que dentro de uma casa é preciso um pai, uma mãe, cada um cumprindo a sua função, a sua responsabilidade, filhos que sejam educados nestes princípios, que aprendam a responsabilidade e a humanidade dentro de casa, e depois então nós poderemos ter a formação de cidadãos de forma verdadeiramente correta. Enquanto continuarmos a ter lares destruídos, um combate sistemático ao casamento e à família, famílias totalmente disfuncionais, miúdos que são deixados completamente ao abandono e que gastam horas e horas e horas por dia com violência sistemática na televisão, na internet, nos seus jogos, a desumanização vai continuar e vamos continuar a ver situações como esta. É um caso de dizer que Deus salve a América e que os americanos tenham a percepção de que realmente só Deus pode salvar a América.